Capítulo 15. Logo pela manhã, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. "Você é o rei dos judeus?" perguntou Pilatos. "Tu o dizes", respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: "Você não vai responder? Veja de quantas coisas estão o acusando." Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um prisioneiro escolhido pelo povo. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão subiu e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. "Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus?" perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a pedir que soltasse, em vez disso, Barrabás. "Então que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus?" perguntou-lhes Pilatos. "Crucifica-o!" gritou a multidão. "Por quê? Que crime ele cometeu?" perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: "Crucifica-o!" Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto vermelho e teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Então começaram a saudá-lo: "Salve, rei dos judeus!" Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiram nele. Ajoelhando-se, prestavam-lhe homenagem. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e lhe puseram suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Um homem chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo, e obrigaram-no a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: "O Rei dos Judeus." Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: "Ele foi contado entre os transgressores." Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: "Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo." Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos." Também os que foram crucificados com ele o insultavam. Ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste?" Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: "Ouçam, ele está chamando Elias." Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse: "Deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo dali." Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: "Realmente este homem era o Filho de Deus." Algumas mulheres estavam ali observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José, e Salomé. Na Galiléia, estas mulheres tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que já havia morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, deu o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz, enrolou-o no lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra contra a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado.